Boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas às colegas e pessoas todas que estão nos assistindo. Essa é uma atividade muito especial nossa e gostaria antes de colocar que esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais, e solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Eu gostaria também de dar as boas-vindas aos colegas que participarão da mesa, a Denise Laude, que vai nos apresentar um texto, um conto da Clarice Lispector. A Denise é médica e membro da sociedade da SPPA, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, prata da casa. A Ivani Bressan é psicóloga e também membro da SPPA e psicoterapeuta do IEP, também da nossa casa. E o nosso convidado especial, que é o Fernando Orduz, que é psicanalista da Sociedade Colombiana de Psicanálise, magíster, é mestre, né? Suponho, magíster em Comunidade e Cultura, professor da Universidade Javeriana, como se diz? Sim, Universidade do Norte. E é ex-presidente da FEPAL durante o período de 2014 e 2016. É um prazer te ter aqui, Orduz, e é um prazer a gente poder compartilhar com os colegas este momento. Eu vou iniciar lendo um pequeno texto que foi, na verdade, escrito e que representa o pensamento por um grupo e representa o pensamento do Ismed Pescar. Depois nós passaremos para a Denise, a Ivani e, por fim, para o Orduz. O texto inicia dizendo que tem sido uma experiência surpreendente, inquietante e desafiadora realizar as rodas de conversa com educadores nas parcerias SPPA ISMED e SPPA Pescar. O que testemunhamos é o exercício de uma resistência. A de não ceder, nem sucumbir e tolerar dificuldades de toda a ordem. Falta de recursos materiais, como alimentos e aparatos adequados de comunicação virtual, ausência dos alunos pelos mais variados motivos, o temor constante de adoecer de Covid, agora na pandemia, pela morte que carrega e, ainda assim, acolher os que comparecem com suas potencialidades, conhecimentos e também misérias, carências e experiências de violência. Resistência que nos permite dimensionar a grandeza dos processos emocionais dos educadores e das redes de ajuda que são capazes de tecer, ora lançando mão de recursos oficiais, que tardam ou mesmo não comparecem, e ora improvisando com recursos informais, como, por exemplo, cestas básicas levadas a lugares inacessíveis pelas educadoras e busca ativa em suas comunidades dos alunos que não retornaram para a escola. Assim, assistimos seus esforços para conter a tensão do momento em que vivemos, sem se deixarem entregar para a desesperança. Este panorama também nos confronta com nossas próprias resistências, essas que nos convidam a permanecer aferrados às convicções clássicas de que psicanálise se faz no enquadre de um consultório e a quatro mãos. Para Green, o enquadre se constitui de uma fração variável e outra constante. A constante é o método psicanalítico, é a matriz ativa, simbólica e reflexiva, fundadora de um enquadre interno capaz de colocar-se em cena em diferentes lugares, situações e realidades sociais. Aprendemos com Tião Rocha, educador e antropólogo brasileiro, que para que se realize o processo de aprendizagem,
uma escola pode ser instalada até debaixo de um pé de manga. Tivemos uma experiência curiosa, quando, numa roda de conversa, uma das educadoras participava ativamente enquanto preparava uma feijoada que fumegava no fogão atrás de si. A reação de estranhamento que vivenciamos em meio àquela cena revelou um mundo que se chocava com o nosso setting, com o nosso enquadre. O que nos faltaria para que o encontro analítico pudesse se realizar no campo entre nossa sala de atendimento e a cozinha de uma educadora preparando feijão? Eu vou acrescentar agora por minha conta, que é quando tem feijão. Nós vamos falar agora da fome. Esse é o nosso tema e qual é a implicação da psicanálise com a fome. Então, a seguir, eu passo primeiro para a Denise, depois para a Ivani, para lerem a Denise um conto da Lispector, conforme eu falei, e a Ivani recortes do texto da Carolina de Jesus. Uma observação é que essas duas autoras foram contemporâneas e se encontraram, e nós temos uma foto delas que vai ficar exposta enquanto as colegas leem, tá bom? Passa então, Denise, está contigo a palavra. Boa noite a todos, todas. Eu vou ler A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, da Clarice Lispector. Bem, então saiu do salão de beleza pelo elevador do Copacabana Palace Hotel. O chofer não estava lá. Olhou o relógio, eram 4 horas da tarde. E, de repente, lembrou-se. Tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só a massagem. Que devia fazer? Tomar um táxi? Mas tinha consigo uma nota de 500 cruzeiros e o homem do táxi não teria troco. Trouxera dinheiro porque o marido lhe dissera que nunca se deve andar sem dinheiro nenhum. Ocorreu-lhe voltar ao salão de beleza e pedir dinheiro, mas era uma tarde de maio e o ar fresco era uma flor aberta com o seu perfume. Assim achou que era maravilhoso e inusitado ficar de pé na rua, ao vento que mexia com os seus cabelos. Não se lembrava quando fora a última vez que estava sozinha consigo mesma. Talvez nunca. Sempre era ela com outros, e nesses outros ela se refletia, e os outros refletiam-se nela. Nada era puro, pensou sem se entender. Quando se viu no espelho, a pele trigueira pelos banhos de sol fazia ressaltar as flores douradas perto do rosto nos cabelos negros. Conteve-se para não exclamar um "ah", pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda. Nunca houve em todo o passado do mundo alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Eu sou uma chama acesa e reprilho toda essa escuridão. Este momento era único e ela teria durante a vida milhares de momentos únicos. Até soou frio na testa por tanto lhe ser dado e por ela avidamente tomado. A beleza pode levar à espécie de loucura que é a paixão, pensou. Estou cansada, casada, tenho 3 filhos, estou segura. Ela tinha um nome a preservar, era Carla de Souza e Santos. Eram importantes o D e o E, marcavam classe e 400 anos de carioca. Vivia nas manadas de mulheres e homens que sim, que simplesmente podiam. Podiam o quê? Ora, simplesmente podiam. E ainda por cima viscosos, pois que o podia deles era bem olhado nas máquinas que corriam sem barulho de metal ferrugento. Ela que era uma potência, uma geração de energia elétrica. Ela que, para descansar, usava os vinhedos do seu sítio. Possuía tradições podres, mas de pé.
E como não havia nenhum critério para sustentar as vagas e grandes esperanças, a pesada tradição ainda vigorava. Tradição de quê? De nada, se quisesse apurar. Tinha a seu favor apenas o fato de que os habitantes tinham uma longa linhagem atrás de si, o que, apesar de linhagem plebeia, bastava para lhes dar uma certa pose de dignidade. Pensou assim toda enovelada. Ela, que sendo mulher, o que lhe parecia engraçado ser ou não ser, sabia que, se fosse homem, naturalmente seria banqueiro, coisa normal que acontece entre os dela, isto é, de sua classe social, a qual o marido, porém, alcançara com muito trabalho, e que o classificava de self-made man, enquanto ela não era uma self-made woman. No fim do longo pensamento, pareceu-lhe que não pensara em nada. Um homem sem uma perna, agarrando-se numa muleta, parou diante dela e disse: moça, me dá um dinheiro para eu comer? Socorro! Gritou-se para si ao ver a enorme ferida na perna do homem. Socorre-me, Deus, disse baixinho. Estava exposta aquele homem, estava completamente exposta. Se tivesse marcado o seu José na saída da Avenida Atlântica, o hotel que ficava o cabeleireiro não permitiria que essa gente se aproximasse. Mas na Avenida Copacabana tudo era possível, pessoas de toda a espécie, pelo menos de espécie diferente da dela. Da dela? Que espécie de ela era para ser da dela? Ela, os outros. Mas a morte não nos separa, pensou de repente, e seu rosto tomou ar de uma máscara de beleza, e não beleza de gente. Sua cara, por um momento, se endureceu. Pensamento do mendigo. Essa dona de cara pintada com estrelinhas douradas na testa ou não me dá, ou me dá muito pouco. Ocorreu-lhe, então, um pouco cansado ou dá quase nada. Ela, espantada, como praticamente não andava na rua, era de carro, de porta a porta, chegou a pensar: ele vai me matar? Estava atarantada e perguntou: quanto é que se costuma dar? O que a pessoa pode dar e quer dar, respondeu o mendigo, espantadíssimo. Ela, que não pagava o salão de beleza, o gerente deste mandava cada mês sua conta para a secretária do marido. Marido. Ela pensou, o marido o que faria com o mendigo? Sabia que nada. Eles não fazem nada. E ela era um deles também. Tudo que pode dar, podia dar o banco do marido, podia lhe dar seu apartamento, sua casa de campo, suas joias. Mas alguma coisa que era uma avareza de todo mundo perguntou: 500 cruzeiros bastam? É só o que eu tenho. O mendigo olhou espantado. Está rindo de mim, moça? Eu? Não estou, não. Eu tenho mesmo os 500 na bolsa. Abriu-a, tirou-lhe a nota e estendeu-a humildemente ao homem, quase lhe pedindo desculpas. O homem, perplexo e depois rindo, mostrando as gengivas quase vazias. Olha, disse ele, a senhora é muito boa, não está bem da cabeça, mas aceito. Não vá dizer depois que eu roubei, ninguém vai me acreditar, era melhor me dar trocado. Eu não tenho trocado, só tenho essa nota de 500. O homem pareceu assustar-se, disse qualquer coisa, quase incompreensível por causa da má dicção de poucos dentes. Enquanto isso, a cabeça dele pensava: comida, comida, comida boa, dinheiro, dinheiro. A cabeça dela era cheia de festas, festas, festas. Festejando o quê? Festejando a ferida alheia? Uma coisa os unia, ambos tinham uma vocação por dinheiro. O mendigo gastava tudo o que tinha, enquanto o marido de Carla, banqueiro, colecionava dinheiro. O ganha-pão era a bolsa de valores, inflação e lucro. O ganha-pão do mendigo era a redonda ferida aberta. E ainda por cima devia ter medo de ficar curado, adivinhou ela. Porque se ficasse bom, não teria o que comer. Isso Carla sabia.
Quem não tem bom emprego depois de certa idade, se fosse moço, poderia ser pintor de paredes. Como não era, investia na ferida grande em carne viva e purulenta. Não, a vida não era bonita. Ela se encostou na parede e resolveu deliberadamente pensar. Era diferente porque não tinha o hábito e ela não sabia que pensamento era visão e compreensão e que ninguém podia se intimar assim. Pense! Bem, mas acontece que resolver era um obstáculo. Pôs-se então a olhar para dentro de si e realmente começaram a acontecer. Só que tinha os pensamentos mais tolos. Assim, esse mendigo sabe inglês? Esse mendigo já comeu caviar bebendo champanhe? Eram pensamentos tolos, porque claramente sabia que o mendigo não sabia inglês, nem experimentara caviar e champanhe, mas não pôde se impedir de ver nascer em si mais um pensamento absurdo. Ele já fez esportes de inverno na Suíça? Desesperou-se então. Desesperou-se tanto que lhe veio o pensamento feito de 2 palavras apenas: justiça social. Que morram todos os ricos. Seria a solução, pensou alegre. Mas quem daria dinheiro aos pobres? De repente, tudo parou. Os ônibus pararam, os carros pararam, os relógios pararam. As pessoas na rua imobilizaram-se, só seu coração batia e para quê? Viu que não sabia gerir o mundo, era uma incapaz com cabelos negros e unhas compridas e vermelhas. Ela era isso, como uma fotografia colorida fora de foco. Fazia todos os dias a lista do que precisava ou queria fazer no dia seguinte. Era desse modo que se ligara ao tempo vazio. Simplesmente ela não tinha o que fazer. Faziam tudo por ela, até mesmo os 2 filhos. Pois bem, fora o marido que determinara que teriam 2. Tem-se que fazer força para vencer na vida, dissera-lhe o avô morto. Seria ela, por acaso, vencedora? Se vencer fosse estar em plena tarde clara na rua, a cara lambuzada de maquilagem e lantejoulas douradas, isso era vencer? Que paciência tinha que ter consigo mesma. Que paciência tinha que ter para salvar a sua própria vida. Salvar de quê? Do julgamento? Mas quem julgava? Sentiu a boca inteiramente seca e a garganta em fogo, exatamente como quando tinha que se submeter a exames escolares. E não havia água. Sabe o que é isso? Não haver água. Quis pensar em outra coisa e esquecer o difícil momento presente. Então lembrou-se de frases de um livro póstumo de Eça de Queiroz, que havia estudado no ginásio. O lago de Tiberíades resplandeceu transparente, coberto de silêncio, mais azul que o céu, todo orlado de prados floridos, de densos vergéis, de rochas de pórfiro e alvos terrenos por entre os palmares sob o vôo das rolas. Sabia de cor porque, quando adolescente, era muito sensível a palavras e porque desejava para si mesmo o destino de resplendor do lago de Tiberíades. Teve uma vontade inesperadamente assassina, a de matar todos os mendigos do mundo, somente para que ela, depois da matança, pudesse usufruir em paz seu extraordinário bem-estar. Não, o mundo não sussurrava, o mundo gritava pela boca desdentada desse homem. A jovem senhora do banqueiro pensou que não ia suportar a falta de maciez que se lhe jogavam no rosto tão maquilado. E a festa? Como diria na festa, quando dançasse, como diria o parceiro que a teria entre os braços? O seguinte: olha, o mendigo também tem sexo. Disse que tinha 11 filhos. Ele não vai a reuniões sociais. Ele não sai nas colunas do Ibrahim ou do Zósimo. Ele tem fome de pão e não de bolos. Ele, na verdade, só quer comer mingau, pois não tem dentes para mastigar carne. Carne? Lembrou-se vagamente que a cozinheira dissera que o filé mignon subira de preço. Sim, como poderia ela dançar? Só se fosse uma dança doida e macabra de mendigos.
Não, ela não era mulher de ter chiliques e fricotes e ir desmaiar ou se sentir mal, como algumas de suas coleguinhas de sociedade. Sorriu um pouco ao pensar em termos de coleguinhas. Colegas em quê? Em se vestir bem? Em dar jantares para 30, 40 pessoas? Ela mesma, aproveitando o jardim no verão que se extinguia, dera uma recepção para quantos convidados? Não, não queria pensar nisso. Lembrou-se, porque, sem o mesmo prazer, das mesas espalhadas sobre a relva, luz de vela, pensou. Mas eu sou doida? Eu caí num esquema de gente rica? Antes de casar, era de classe média, secretária do banqueiro com quem se casar agora e agora luz de velas. Estou brincando de viver, pensou, a vida não é isso. A beleza pode ser de uma grande ameaça. A extrema graça se confundiu com uma perplexidade e uma funda melancolia. A beleza assusta. Se eu não fosse tão bonita, teria tido outro destino, pensou, ajeitando as flores douradas sobre os negríssimos cabelos. Ela uma vez vira uma amiga inteiramente de coração torcido e doído de forte paixão. Então não quisera nunca experimentar, sempre tivera medo das coisas belas demais ou horríveis demais. É que não sabia em si como responder-lhes, e se responderia se fosse igualmente bela ou igualmente horrível. Estava assustada quando vira o sorriso de Mona Lisa ali, a sua mão no Louvre. Como se assustara com o homem da ferida ou com a ferida do homem. Teve vontade de gritar para o mundo: eu não sou ruim, sou um produto, nem sei de quê, como saber dessa miséria de alma? Para mudar de sentimento, pois que ela não os aguentava e já tinha vontade de, por desespero, dar um pontapé violento na ferida do mendigo, para mudar de sentimentos, pensou: este é o meu segundo casamento, isto é, o marido anterior estava vivo. Agora entendia porque se casara da primeira vez e estava em leilão. Quem dá mais? Quem dá mais? Então está vendida. Sim, casara-se pela primeira vez com um homem que dava mais. Ela o aceitara porque ele era rico e era um pouco acima dela em nível social. Vendera-se. E o segundo marido, seu casamento estava findando, ele com 2 amantes, e ela tudo suportando, porque um rompimento seria escandaloso. Seu nome era, por demais, citado nas colunas sociais. E voltaria ela a seu nome de solteira? Até habituar-se ao seu nome de solteira ia demorar muito. Aliás, pensou, rindo de si mesma, aliás, ela aceitava este segundo porque ele lhe dava grande prestígio. Vendera-se as colunas sociais? Sim, descobria isso agora. Se houvesse para ela um terceiro casamento, pois era rica e bonita, se houvesse, com quem se casaria? Começou a rir um pouco histericamente porque pensara: terceiro marido era o mendigo. De repente perguntou ao mendigo: o senhor fala inglês? O homem nem sequer sabia o que ela lhe perguntara, mas, obrigado a responder, pois a mulher já o comprara com tanto dinheiro, saiu pela evasiva. Falo sim, pois não estou falando agora mesmo com a senhora, porque a senhora é surda, então eu vou gritar: falo. Espantada pelos enormes gritos do homem, começou a suar frio. Tomava plena consciência de que até agora fingira que não havia os que passavam fome, não falavam nenhuma língua e que havia multidões anônimas mendigando para sobreviver. Ela soubera, sim, mas desviara a cabeça e tampara os olhos. Todos, mas todos, sabem e fingem que não sabem. E mesmo que não fingissem, iam ter um mal-estar. Como não teriam? Não, nem isso teriam. Ela era... Afinal de contas, quem era ela? Sem comentários, sobretudo porque a pergunta não durou um átimo de segundo. Pergunta e resposta não tinham sido pensamentos de cabeça, eram de corpo. Eu sou o diabo, pensou, lembrando-se do que aprendera na infância.
E o mendigo é Jesus. Mas o que ele quer não é dinheiro, é amor. Esse homem se perdeu na humanidade como eu também me perdi. Quis forçar-se a entender o mundo e só conseguiu lembrar-se de fragmentos de frases ditas pelos amigos do marido. Essas usinas não serão suficientes. Que usina, santo Deus? As do ministro Galhardo? Teria ele usinas? A energia elétrica, hidrelétrica? E a magia essencial de viver onde estava agora? Em que canto do mundo? No homem sentado na esquina? A mola do mundo é dinheiro? Fez-se ela a pergunta, mas quis fingir que não era. Sentiu-se tão rica que teve um mal-estar. Pensamento do mendigo, essa mulher é doida? Ou roubou dinheiro? Porque milionária ela não pode ser. Milionária era para ele apenas uma palavra. E mesmo se nessa mulher ele quisesse encarnar uma milionária, não poderia, porque onde se viu milionária ficar parada de pé na rua, gente? Então pensou, ela é daquelas vagabundas que cobram caro de cada freguês e com certeza está cumprindo alguma promessa. Depois, silêncio. Mas, de repente, aquele pensamento gritado. Como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor de meu marido, que tem 2 amantes. Mendigo, pelo amor de Deus, que me achem bonita, alegre, aceitável, e minha roupa de alma está maltrapilha. Há coisas que nos igualam, pensou, procurando desesperadamente outro ponto de igualdade. Veio, de repente, a resposta. Eram iguais porque haviam nascido e ambos morreriam. Eram, pois, irmãos. Teve vontade de dizer, olha, homem, eu também sou uma pobre coitada, a única diferença é que sou rica. Eu, pensou com ferocidade, eu estou perto de desmoralizar o dinheiro ameaçando o crédito do meu marido na praça. Estou prestes a, de um momento para o outro, me sentar no fio da calçada. Nascer foi a minha pior desgraça. Tendo já pagado esse maldito acontecimento, sinto-me com direito a tudo. Tinha medo, mas de repente deu o grande pulo de sua vida. Corajosamente sentou-se no chão. Vai ver que ela é comunista, pensou meio a meio mendigo. E como comunista teria direito às suas joias, seus apartamentos, sua riqueza e até seus perfumes. Nunca mais seria a mesma pessoa. Não que jamais tivesse visto um mendigo, mas mesmo este era em hora errada, como levada de um empurrão e derramar por isso vinho tinto em branco vestido de remo. De repente sabia, esse mendigo era feito da mesma matéria que ela, simplesmente isso. O porquê é que era diferente. No plano físico, eles eram iguais. Quanto a ela, tinha uma cultura mediana. E ele não parecia saber de nada, nem quem era o presidente do Brasil. Ela, porém, tinha uma capacidade aguda de compreender. Será que estivera até agora com uma inteligência embutida? Mas se ela, já há pouco, que estiver em contato com uma ferida que pedia dinheiro para comer, passou a só pensar em dinheiro? Dinheiro esse que sempre fora óbvio para ela, e a ferida, ela nunca vira tão de perto. A senhora está se sentindo mal? Não estou mal, mas não estou bem. Não sei. Pensou, o corpo é uma coisa que, estando doente, a gente carrega. O mendigo se carrega a si mesmo. Hoje, no baile, a senhora se recupera e tudo volta ao normal, disse José. Realmente, no baile, ela reverdeceria seus elementos de atração e tudo voltaria ao normal. Sentou-se no banco do carro, refrigerado, lançando antes de partir o último olhar àquele companheiro de hora e meia. Parecia-lhe difícil despedir-se dele. Ele era agora o eu alter ego, ele fazia parte para sempre de sua vida. Adeus. Estava sonhadora, distraída, de lábios entreabertos, como se houvesse à beira deles uma palavra.
por um motivo que ela não saberia explicar, ele era verdadeiramente ela mesma. E assim, quando o motorista ligou o rádio, ouviu que o bacalhau produzia 9.000 óvulos por ano. Não soube deduzir nada com essa frase, ela que estava precisando de um destino. Lembrou-se de que, em adolescente, procurara um destino e escolhera cantar. Como parte de sua educação, finalmente lhe arranjaram um bom professor. Mas cantava mal. Ela mesma sabia, e seu pai, amante das óperas, fingira não notar que ela cantava mal. Mas houve um momento em que ela começou a chorar. O professor, perplexo, perguntara-lhe o que tinha. É que eu tenho medo de cantar bem. Mas você canta muito mal, dissera-lhe o professor. Também tenho medo. Tenho medo também de cantar muito, muito mais mal ainda. Mal, mal demais. Chorava ela e nunca teve mais nenhuma aula de canto. Essa história de procurar a arte para entender só lhe aconteceu uma vez. Depois, mergulhara num esquecimento que só agora, aos 35 anos de idade, através da ferida, precisava ou cantar muito mal ou cantar muito bem. Estava desnorteado. Há quanto tempo não ouvia a chamada música clássica, porque esta poderia tirá-la do sono automático em que vivia. Eu estou brincando de viver. No mês que vem, ia a New York e descobriu que a saída era como uma nova mentira, como uma perplexidade. Ter uma ferida na perna é uma realidade. E tudo na sua vida, desde quando havia nascido, tudo na sua vida fora macio como o pulo do gato. De repente pensou, nem lembrei de perguntar o nome dele. Fim. Obrigada, Denise. Passamos a Ivani com a Carolina de Jesus. Lendo. Boa noite a todos, a todas. Então, eu vou ler alguns recortes do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo e a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão e meu filho João José disse-me: "Pois é, a senhora disse-me que não ia mais comer as coisas do lixo." Foi a primeira vez que eu vi a minha palavra falhar. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo, para o favelado não catar carne para comer. Não tomei café, e andando meio tonta. A tontura da fome é pior do que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer.
Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel e, acatando tudo que encontrava, ferro, lata, carvão, tudo serve para um favelado. Recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer via o céu, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um espetáculo, um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe, que olha as panelas e não tem mais. E a pior coisa para uma mãe é ouvir uma sinfonia, esta sinfonia. Mamãe, eu quero pão. Mamãe, eu estou com fome. Eu também, quando não tenho nada para dar aos meus filhos, fico quase louca. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar meus filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Saí triste porque não tinha nada em casa para comer. Olhei o céu. Graças a Deus não vai chover. Hoje é segunda-feira. Tem muitos papéis na rua. No ponto do bonde, eu me separei da Vera e ela disse: faz comida, que eu vou chegar em casa com fome. A frase comida ficou eclodindo dentro do meu cérebro. Parece que o meu pensamento repetia: comida, comida, comida. Eu não paro um minuto. Cato tudo que se pode vender e a miséria continua firme ao meu lado. A pior coisa do mundo é a fome. A autora Carolina Maria de Jesus foi contemporânea de Clarice Lispector, embora não tão conhecida. O diário, escrito no período de 1955 a 1960, retrata o cotidiano da favela onde Carolina morou boa parte da sua vida, junto com seus 3 filhos. A fome é presença constante e marcante que adquire na narrativa trágica e poética que adquire cor na narrativa trágica e poética de Carolina. Por retratar a realidade de quem vive na miséria e que nos dias de hoje isso nada mudou, faz seu relato ser uma obra atemporal e impactante. Muito obrigada. Obrigada, Ivani. Após a leitura dos 2 textos, dos recortes da Carolina Maria de Jesus e da Lispector, que a Denise leu, é muito tocante, eu acho que tem muito a se pensar, né? E eu convido o Orduz a
a iniciar essa discussão. A palavra está contigo. Hola. Primero que todo, obrigado por la invitación de la SPPA. Muy grato poder compartir con ustedes gracias a esta virtualidad. Perdón por no hablar en portugués. El texto se va a proyectar mientras yo lo voy leyendo. Son 5 reflexiones sobre lo que es el trabajo comunitario a partir de la lectura de estos 2 textos, escritos un poco casi que en asociación libre. Primera reflexión. Yo me pregunto, ¿qué es el otro? El extranjero, el extraño, el migrante, el diferente. La respuesta más rápida que puedo dar, tras la escucha del cuento de Clarice, es que el otro es aquel que altera el reflejo de mi mismidad, el que hace una diferencia, el que no hace reflejo, sino sombra. El yo se busca en lo que le place y se desconoce en lo que le displace. Esa es la idea freudiana. La primera asunción estructural de esa instancia denominada como yo, estar en el puro placer, nominando el no yo para lo otro, para el lugar de la realidad externa. Por ello seguramente buscamos imágenes iguales, para mantener esa sensación placentera, oceánica a la que se refería Freud. Dice el cuento de Clarice, siempre ella estaba con otros, y en esos otros ella se reflejaba, y los otros se reflejaban en ella. La persona de tez blanca y cabellos dorados busca su reflejo en el otro. La persona de tez morena y cabello azabache y rizado busca su reflejo en el otro. Buscamos imagos que reproduzcan el color de nuestra piel, de nuestros credos, de nuestros pensamientos. Cuando se nos ofrece lo opuesto, la primera reacción es la del rechazo. No es el reflejo luminoso placentero, sino oscuridad siniestra displaciente. De ahí que ella, la realidad, sea en determinados momentos no solo displaciente, sino amenazante. La bella, en el relato de Clarice, lo enuncia explícitamente al ver cómo ese ser que no la refleja se acerca. Ella estaba espantada. Como prácticamente no andaba por la calle, iba en coche de puerta a puerta, llegó a pensar, ¿él me va a matar? Cualquier seguidor de Klein lo podría decir o entender mejor. El otro, en tanto no reflejo de mí, en tanto displaciente, me ofrece en su diferencia la amenaza, la destrucción. Ese movimiento constitucional del yo, planteado como una integración, que emerge a partir de la constitución de un narcisismo primario, seguramente marca la forma en que establecemos comunidades. No buscamos al otro en su diferencia. Frente a su diferencia, proponemos una conferencia, con la idea de convertir al que es diverso en un reflejo de nuestra palabra. Segunda reflexión. La idea de integración yoica propende por la unidad, pero no deberíamos propender más bien por una multiplicidad o una potencialidad que le permita al yo diferir o transferir. Estas posiciones unitarias llevan al peligro de la uniformidad. En nuestras historias institucionales parece que solo hay cabida para lo uno, pero no para el múltiple. Por mucho tiempo hemos visto en la historia la búsqueda de la pureza de las ideas y de la raza, de la pureza de la nación o de la pureza institucional. De hecho, en psicoanálisis se habla mucho del oro puro, eso que también plantea la bella del Lispector. Nada era puro, pensó sin entenderse. Estas búsquedas de lo puro
construyen e instituyen tradiciones. Toda pureza mitifica una historia. De nuevo, la bella mujer del cuento dice, poseía tradiciones podridas, pero de pie. Y como no había ningún nuevo criterio para sustentar las vagas y grandes esperanzas, la pesada tradición aún estaba en vigor. ¿Qué acontece cuando el espejo de la cultura refleja alguna diferencia? La diferencia saca al yo de su lugar, lo deja en un territorio extramural a sí mismo. Esto es lo que dice el personaje de la bella. Se sintió expuesta frente a la presencia del mendigo. Expuesto, exposición, es estar fuera de sí, fuera del lugar. Hay imágenes de la realidad externa que nos sacan de nuestra yoica. El mendigo que se acerca a la bella, pero son muchas otras. El pensamiento mendicante de Klein para una barriga llena de pensamientos lacanianos, o viceversa. El pensamiento mendicante de Lacan para una barriga llena de pensamientos kleinianos. O el rostro tapado y velado de una mujer musulmana para una mujer libre pensadora y libre de velos. El desnutrido pensamiento comunista para un conservador lleno de ideas capitales, o el precario pensamiento derechista para una izquierda llena de ambiciones de poder. La imagen del diferente genera terror. El otro nos aterra. Por eso hay cierto terrorismo en las imágenes que nos reflejan otredad. Nos alteran porque alter es la raíz latina de donde proviene la palabra otro. Tercera reflexión. Solo podemos pensar al otro desde nuestras categorías de mismidad. Por ello, una forma de comprender al otro es volviéndolo unidad. La bella decidió pensar y se vinieron estos pensamientos tontos. Este mendigo sabe inglés, ya ha comido caviar, ha bebido champaña. Eran pensamientos tontos porque claramente sabía que el mendigo no hablaba inglés, ni había probado el caviar ni la champaña. Pero no se pudo impedir el ver nacer en ella otro pensamiento absurdo. ¿Él ya ha practicado deportes de invierno en Suiza? Pensar al otro, trabajar con el otro, ¿no implica devenir otro? Yo he sido trabajador comunitario. He trabajado con comunidades indígenas, con comunidades destruidas por avalanchas o terremotos, con víctimas de la violencia en mi país que han matado más personas que el virus. Y debo confesar que en muchas ocasiones mi trabajo comunitario me encontraba con los mismos obstáculos de la bella de Clarice. Yo no me horrorizaba por la herida abierta, por la visión del cadáver, por la piel diferente, pero siempre hay un talón de Aquiles. Para mí el asunto era cuando en términos del ritual llegaba el momento de la invitación a comer, el agua de panela. La panela es una barra de azúcar, de la caña de azúcar morena solidificada, que en mi país es una bebida nacional, porque en esa agua de panela era evidente ver nadar mosquitos, Aedus aegypti, ¿sí? Mas no solamente era eso, era todo lo que mi cuerpo traía de una tradición higiénica occidental, captadora de síntomas de enfermedad, que la belleza de mi occidentalidad buscaba como reflejo. Entonces, mi cuerpo sano y saludable se horrorizaba con el muco nasal non nariz das crianzas, con un olor de pobreza, con un cheiro de pobreza, dejado pelos días sin baño. Siempre iba a los entornos derruidos de la pobreza o la violencia, pero nunca, en mi supuesta actitud caritativa y humanitaria hacia el otro, se me ocurrió invitar a las personas de esos márgenes a mi centralidad identitaria, es decir, a mi casa. Yo sí me metí en las suyas, con mis conceptos y mis técnicas racionales y desarrolladas, pero no permitía que ellos se acercaran a mis predios con su olor a pobreza, porque, como a la bella Clarice, me aterraba su diferencia. Santiago Borja es un artista mexicano que un día decidió invitar a unos indígenas analfabetos llamados huicholes a construir una serie de tapices que ellos tejían a partir de los sueños. Ello
con la intención de cubrir el diván de Freud en Londres con una piel diferente a las de los tapices de Eris y Tabriz que cubrían el ansiado mueble freudiano. El artista los invitó bajo el sentido occidental de las visitas, es decir, que llegan unas pocas horas y se van. Pero los huicholes, que vivían bajo el gobierno de los sueños, tenían otra dimensión del tiempo. Llegaron y se instalaron en la casa del artista y no dijeron cuándo pensaban irse. El tiempo era la construcción del tejido del tapiz. Así como el verso de Borges, estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Cuando los huicholes terminaron el tapiz y se lo entregaron a Borja para que él llevara esos sueños al diván de Freud, los huicholes partieron de retorno a casa. Hablamos de llevar el psicoanálisis a la comunidad, pero eso de alguna manera tiene vicios de colonialismo. Si de alguna manera se va con esa intención de trabajo a las comunidades, es importante recordar la advertencia de Freud cuando señaló lo importante que era no confundir el análisis con intenciones pedagógicas. Intención pedagógica tan típica de estructuras católicas evangelizadoras que presumen tener la verdad, como la ciencia médica higiénica que cree tener la verdad frente a los saberes ancestrales o populares. Cuarta reflexión. Y el hambre, esa nueva forma de esclavitud que plantea Carolina de Jesús, ¿la negamos como propone Clarice, la bella narradora? Como dice ella, tomaba plena conciencia de que hasta ahora había fingido que no existen quienes pasan hambre y no hablan ninguna lengua, y que había multitudes anónimas mendigando para sobrevivir. Ella lo sabía, sí, pero había desviado la cabeza y se había tapado los ojos. Todos, pero todos saben y finge que no saben. Los dolores del alma, con los que tratamos todos los días en consulta, pasan inicialmente por esa señal displaciente del hambre, de la falta en el cuerpo. El llanto del hambre induce a la acción inmediata de amamantar. Casi de forma imperativa, nos conduce a llenar la falta. En mi país, a las personas generosas, dadivosas, les decimos que son una madre. Qué horrible es ver a un niño comer y preguntar, ¿hay más? Esta palabra hay más oscila dentro del cerebro de una madre que mira las ollas y no hay más. Y lo peor para una madre es escuchar esa sinfonía, mamá quiero pan, mamá tengo hambre. El problema en mi concepto es pensar que todo se soluciona con llenar la carencia. Como la bella de Clarice, al darle el único billete que poseía al mendigo. El hambre se sacia con alimentos, la pobreza se sacia con dinero, la enfermedad se cura con medicinas. En nuestra cultura tendemos a una cosificación u objetalización. Hay que darle algo al otro, un objeto concreto. El gran punto de unión de la historia de Clarice Lispector es el momento en el que ella dice, una cosa los unía, ambos tenían la vocación por el dinero. El mendigo gastaba todo lo que tenía, mientras el marido de Carla, banquero, coleccionaba dinero. Cierro comillas. El dinero es el objeto fetiche de nuestra cultura, pues obtura toda falta. Esta es una forma de pensar las relaciones. El otro está en falta y yo poseo lo que al otro le falta. Así se piensa el amor, la sexualidad, la educación, el trabajo comunitario. En una conferencia de García Lorca en los años 20, planteaba que las canciones de arrullos, las nanas, emergieron de la desesperación de las madres de no poder algo a sus hijos con hambre. La palabra es la forma de desobjetalizar la relación con la carencia. En una carta dirigida a su mujer, donde adjuntaba el poema llamado Las nanas de la cebolla, Miguel Hernández le decía a su mujer, el olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Quinta reflexión. Y última. Otra forma de pensar al otro
o a lo otro, es en la necesidad de ser a partir de la diferencia en relación a lo que no se es, no tanto en términos de una objetalización para llenar una carencia, sino de un encuentro. Un encuentro es hallar a alguien in contra. En latín la palabra es en contra, ¿sí? En contravía, es bater, es pelear. Una forma de pensar esos encuentros es pensarlo desde el conflicto antagónico. Pero, ¿habrá algo que no pase por llenar carencias o por el conflicto? ¿Cómo asumir al extranjero que habita en los márgenes de nuestra cultura? En ocasiones pienso al psicoanálisis como un crisol de migraciones y diversas fluencias que permiten articular las oscuras profundidades del ser humano y sus superficiales apariencias, el centro identitario y los márgenes diferenciales, las razones unitarias y las pasiones violentas disgregadoras, la unidad institucional y sus rupturas. Pero para ello, siguiendo al mismo Freud, deberíamos pensarlo sin principio de contradicción, más bien con un principio de ambivalencia, de devenir lo uno o lo otro, de pares antitéticos que oscilan de un polo a otro. La fascinación con la otredad y la posibilidad de hacer mixturas con esas imágenes que no nos reflejan. Trabajar con el otro es hacer tejido como los huicholes de los que hablé hace un momento. Para mí, ahí está el ser del trabajo comunitario. Ir a una comunidad es dejar de ser lo que uno es para arriesgarse a devenir otro. Así hemos construido en Latinoamérica nuestras identidades múltiples, cruzando unas formas de pensar con otras. En este momento, aquí, entre nosotros, asumo que hay bionianos, lacanianos, winnicottianos, que hay generaciones diversas, nativos digitales y dinosaurios predigitales, ¿sí? Y trenzamos saberes. Desde Latinoamérica hemos venido transcribiendo durante muchas décadas una traducción inglesa y francesa de un pensamiento que surgió en otra lengua en el centro de Europa. Como los amanuenses del siglo X y XI, vamos escribiendo, dibujando en los márgenes los comentarios o aclaraciones que nos suscitan los códices que vamos traduciendo o imitando, como si nuestra forma de pensar fuera emergiendo de glosar la palabra oficial. Etimológicamente, la palabra texto es de origen latino y significa tejer o enlazar. Algo de lo que hacemos a la manera de los amanuenses nos ha llevado a construir un pensamiento que pasa por formas diversas de hacer mestizaje, hibridaciones, entrecruzamientos. El hambre y la miseria de la que hablaba Carolina de Jesús ha alimentado la producción de nuevas alternativas, que es otra forma de entender el alter. Pensemos en las feijoadas. Una historia posible de este plato es que los esclavos negros recogían las menudencias de cerdo que sus amos blancos dejaban como sobrados y los mezclaban con caraotas negras, una leguminosa originaria de tierras americanas. A ello fueron incorporando otros elementos de la tierra americana a la que habían migrado forzadamente, como la harina de la mandioca, y también agregaron la naranja, fruto de origen arábigo que les servía a los esclavos para defenderse del escorbuto. El trabajo comunitario no podría entenderse como una labor de llenar carencias, sino como un encuentro con el otro, donde nos acercamos y mezclamos sabores y saberes diversos, acercamos geografías distantes y fusionamos historias con diversas temporalidades. Para hacer estos mestizajes se necesita de un eros fusional. La creación de lo humano así lo requiere. Termino con una cita de una novela de Jorge Amado. Un hombre proveniente de Siria llamado Nasif. En una de las novelas de Amado, aprovechando la bonanza del cacao del 20, instala un negocio en la región de Ileus en Bahía, donde se tropieza con una joven criolla llamada Gabriela. Y para describir la belleza de la mulata local, no tenía otra cosa diferente, sino las nominaciones de las especies cercanas a su tierra de origen árabe, el clavo y la canela. Mas ella tenía algo que tornaba imposible esquecerla, cor de canela o perfume do cravo, a manera de rir, como eu podría saber,
tinha um calor que queimava a pele, queimava por dentro como uma fogueira, porque es con fuego como os vários sabores são cocinados e misturados. Gracias. Muito obrigada, Ortuz. Foi lindo mergulhar nas tuas reflexões. A gente, com a contribuição das duas escritoras, temos muito a pensar. Enquanto tu estavas falando, me veio uma cena que apareceu esta semana na internet de um homem que não era um mendigo, que saiu na rua, numa rua de classe média, média alta talvez, gritando porque ele queria comida. Ele queria comer porque ele tinha muita fome, a família dele estava com fome e ele estava desesperado. Então, são lógicas que nós estamos cruzando e entrecruzando aqui, e que nas reflexões o Orduz propõe a gente poder ter um encontro e poder misturar esses temperos. E eu pergunto se não está nesse nosso tempo, até em função da pandemia, em função das violências que estão acontecendo e se cruzando, se não está havendo uma proposta de uma reflexão humanitária diferente, que revise o lugar do dinheiro que é tão colocado, né, pela Bela da Lispector, que faz as reflexões, mas que também tem um grito de fome da humanidade que está imigrando, da humanidade. Então, até onde a palavra vai nos alcançar, até onde nós temos temperos para lidar com isso. Isso é só para a gente começar a pensar, né? Porque um homem sair gritando, desesperado de fome, um homem que nunca esteve na rua, que não é uma pessoa que vive na rua, mas que agora está desempregado e não tem de onde tirar, também é uma questão do nosso tempo, né? E, bom, todos temos situações que a gente assiste. Eu gostaria de abrir, então, agora para as pessoas colocarem as suas considerações, as suas questões, enfim, que a gente pudesse continuar pensando esse tema tão complexo. Estão abertas as inscrições para participação. Fala, Orduz. Beth, una cosa. Yo quisiera, y repito, hacer una crítica al pensamiento que quiere llenar con objetos una falta. ¿Sí? Dar de comida al hambriento, implica que hay un ser al cual le hace falta algo que yo poseo. A mí me parece que ahí empieza a operar una objetalización, lo voy a decir, yo no soy comunista, pero voy a decir, es la visión capitalista. La visión capitalista es un consumo, tengo que consumir algo. Mi crítica estaría a esa objetalización de las relaciones, como cuando voy donde el médico y el médico me da, ¿sí?, una droga. Nosotros desde el psicoanálisis no damos droga, no damos comida, tenemos una palabra para intercambiar con el otro, ¿sí?, para hacer un intercambio, para tejer la relación no desde la objetalización, sino desde la conversación. O sea, versamos en conjunto, ¿sí? Y esa conversación me parece que es la que le da un sentido diferente, ¿sí?, a mi demanda en determinado momento de tengo hambre, quiero comida, poderla entender no desde tengo que llenarla con un objeto, sino darle otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? No lo sé. Esa es la aventura del diálogo con un alguien, encontrarse con otros sentidos, ya sea de él conmigo o migo con el otro. Uma simples aclaração. Importante a tua colocação. Bom, vamos abrir, né? Ver se tem inscritos para... Grayson? Temos inscritos, mas antes eu gostaria de convidar todos que quiserem participar. Quem quiser fazer a sua contribuição, basta clicar no levantar a mão, que
está disponível aqui na barra de baixo, que vai aparecer em ordem e a gente vai chamando um a um. Doutora Beth, vocês preferem chamando um por vez, dois por vez ou como? Olha, eu acho que poderia ser 2 por vez, né? Acho que dá mais oportunidade para as pessoas colocarem. Certo, então eu vou chamar Delvira, Iraci e Paulo Favai. Vocês precisam aceitar no convite que apareceu na tela de vocês para que apareçam aqui, junto com os demais palestrantes. Grayson, quem sabe se tu tem o contato dessas pessoas, tu dá uma orientada para a gente, quem sabe passa uma outra pessoa e depois voltamos para estes. Isso, então eu vou passar as próximas pessoas. E aí tu orienta essas pessoas, tá? Sérgio Leukovics e Rosângela Costa. Tá. Oi. Oi. Bem-vindos. Queria cumprimentar vocês pela atividade, pela excelente atividade, pela apresentação dos textos, né, que eu acho que é uma atividade muito importante para a nossa sociedade e até para, vamos dizer assim, reforçar esse trabalho que vocês já vêm desenvolvendo na comunidade. Mas o meu comentário, bem breve, é em relação ao que o Fernando Orduz, que é um prazer ter ele aqui conosco, né? Mas eu me lembrei de um conto da Conceição Evaristo, que se chama O Sagrado Pão das Crianças. E, ao explicar, é um conto onde as escravas, as mulheres subalternas levam ficticiamente a migalhas das casas das patroas e fazem com uma água mágica das mãos delas um pão, né, ficcional para as crianças. E, ao explicar esse conto, a Conceição Evaristo diz que os contos, os textos, além de serem uma forma de resistência, eles são uma forma de ficcionar exatamente o que o Fernando estava dizendo, situações de extrema carência e dificuldade, e, de uma certa maneira, tentar lidar com isso, além da própria resistência que isso implica, sair daquela coisa de ser o pão concretamente e poder esse sagrado pão das crianças ser um pão, vamos dizer assim, simbólico, até necessário, independentemente da luta por pão da realidade, né? Mas seria mais nesse sentido de até de complementar e comentar o que você. Isso, Sérgio. Isso, sim. Rosângela. Oi, Beth, boa noite. Agradeço muito a tia Denise, a brilhante exposição do conto da Carolina feito pela Ivani e a brilhante exposição da Denise com a Clarice, né, que é um conto de 1940. A Clarice, então, caracteriza esta mulher que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer cabeleireiro, em qualquer território de gente rica, né, que a gente sabe. Então, eu acho que o Sérgio tem razão quando ele traz que as obras literárias, elas nos atualizam, e tu tem razão também, Beth, eu acho que é hora da gente falar da fome, né? E, gente, é para ser feliz, não é para morrer de fome.
né? Então, assim, a gente trabalha há 15 anos nas escolas e na periferia de Porto Alegre, e é interessante essa questão, porque uma vez eu estava saindo de um congresso e uma colega muito bonita e muito empoderada, né, me fez uma pergunta constrangedora, se o meu sítio de comunista, porque eu tenho um pai comunista, né, todo mundo sabe, estava envolvido num certo escândalo de algum político brasileiro. Não, não está, nem nunca esteve, né? E ganhar dinheiro não é ofensa, e ideologia a gente escolhe, filosofia e psicanálise também. Então, eu gostei muito, Beth, quando tu trouxe o Green, e que tu traz o enquadre constante de colocar-se em cena em diferentes lugares. Eu acho que trabalhar no território da comunidade e ouvir numa roda de conversa uma professora dizer que a brigada militar pede à escola fraldas e comida porque nem o Estado está dando conta, não é só assustador, como é responsabilidade cidadã. Né? Então, assim, a minha pergunta, eu adoro o Orduz, viu, Orduz? Eu gosto muito de ti, eu te leio e te acompanho, e eu gostei muito da tua primeira reflexão. Quem é o outro? Né? A questão da sombra e do reflexo. Eu gostaria que tu me falasse mais, Orduz, sobre isso. E eu acho que o teu quarto item também, né? Pensar o outro no território das nossas sociedades psicanalíticas, onde a gente aprende tanta coisa, mas não aprende contos africanos, não se estuda Fanon, né? Não se estuda a cultura indígena, não se estuda uma psicanálise que também a gente precisa estudar, não só a da branquitude. Então, Beth, muito obrigada. Denise, muito obrigada. Ivani, muito obrigada. Meu grupo todo, muito obrigada. E vamos ouvir as próximas questões. E, Orduz, eu quero te ouvir muito mais, porque hoje tu é o nosso convidado ilustre, e eu gosto muito de avançar territórios, e eu acho que tu trouxe muitas contribuições, e termina com Jorge Amado, que muito eu leio, muito gosto. Um abraço a todos, e eu estou adorando esse início, que dirá o fim. Obrigada, Beth. Obrigada, Denise. Obrigada, Ivani. E obrigada, Orduz. Vou fazer uma observação que eu entendo o entusiasmo da Rosângela, eu acho que é muito emocionante para o nosso grupo estar aqui poder falar sobre esse tema. Só um esclarecimento que o Green não é uma situação minha, é uma citação de um grupo, foi uma organização de um texto de um grupo do nosso que representa o nosso grupo. Mas eu passo para o Orduz, então, para poder abordar as questões. Obrigada, Beth, pelo esclarecimento, mas a gente faz uma psicanálise de enquadre constante, em cena e em diferentes lugares, e há 15 anos que o Orduz também trouxe a questão do tempo, e eu quero ouvir o Orduz, porque me interessa muito essas questões. Obrigada. Muito obrigada. Orduz. Sí, quisiera comenzar con la cita de André Green. Joseph Beuys, el artista alemán, fundó algo que se llamaba la Universidad Libre. Y él llevaba su asiento, lo ponía en cualquier lugar y se sentaba a hablar libremente de temas libres en cualquier lugar. Esa era su performancia. Era el saber no está en las aulas, ¿sí? Esa es una formalización, una forma que ha tomado la educación, las aulas, ¿sí? Es como el diván, ¿sí? Es la forma que tomó el análisis en un determinado momento. Pero toda forma se transforma con el paso del tiempo. El paso del tiempo opera sobre nuestros cuerpos, ¿sí? Nuestros pelos que eran oscuros, el paso del tiempo los va volviendo más albos, más níveos, ¿sí? El cuerpo se va marcando con las arrugas, ¿sí? El tiempo
el tiempo esculpe los cuerpos, el tiempo esculpe las formas, ¿sí? Y las formas van cambiando, las formas van cambiando, ¿sí? Pues a mí me parece que la función analítica es una manera de pensar las cosas. El análisis implica una descomposición. Análisis es descomponer. Cuando yo voy y me tomo sangre y me tomo orina, la sangre y la orina la analizan. ¿Cómo la analizan? Descomponiendo sus elementos, ¿sí?, en sus componentes fundamentales, elementales. Eso es lo que nosotros hacemos analíticamente. Lo otro es una forma. Y las formas dependen de las contemporaneidades. El vestido es el mismo, pero va cambiando con las décadas, con los años. Eso hacen los diseñadores de moda. Transforman el vestido que, siendo los mismos componentes, van tomando nuevas formas. Pues me parece que el análisis es eso. El análisis es una relación reflexiva, ¿sí? Reflexiva, es una reflexión sobre la interacción que yo tengo con otro, ¿sí?, donde prima lo transferencial. ¿Qué forma adquiere eso? Lo va dando la temporalidad. La institucionalidad va marcando unas formas, pero no hay una forma pura. ¿Sí? Sí, creo que en una carta de Freud a Ferenczi habla un poco de un cierto peligro de que las formas transitorias se acaben convirtiendo en mitos inmodificables, ¿sí? Y entonces tenemos que pensar que la función analítica es una cosa que nosotros llevamos, ¿sí?, y que transferimos, ¿sí?, ¿sí?, a diversos entornos. Y en cada entorno, el encuentro con el otro me va implicando que tengo que adaptar mi forma, ¿sí? Mi forma de trabajar tengo que adaptarla de acuerdo a las necesidades que encuentre con los otros. En un taller comunitario con mujeres, yo me encontré algo similar a las feijoadas, y era que las mujeres tejían. Mientras falaban, tejían en una comunidad indígena colombiana, ¿sí? Porque ellas decían que ellas, cuando tejían, era la manera en cómo pensaban, ¿sí? Entonces, el taller grupal era un taller de tejido, como la comunidad indígena que cité de los huicholes, que hacían, de sus sueños, hacían tapices. Cada encuentro con el otro va determinando una aplicación singular o particular del encuadre. Esto no quiere decir entonces que perdamos una forma unitaria, ¿no? La forma unitaria es un referente, ¿sí? Sí, es un referente, pero no puede ser la aplicación, ¿sí?, como una fotocopia que yo reproduzco, ¿sí? Me parece que eso nos pasa muchas veces cuando pensamos, ¿sí?, las citas, ¿sí? Uno cita la misma cita de Freud, la misma cita de Klein, la misma cita de Bion, la misma cita de Winnicott, ¿sí? Y me parece que hay un peligro en eso cuando yo acabo citando la misma cita, ¿sí? Porque me parece que anula la capacidad de pensar. En esos momentos nos volvemos dogmáticos, ¿sí? Y repetimos pensamientos como si fueran oraciones católicas, ¿sí?, que se repite, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, complejo de Edipo tal y tal cosa, falta de la madre tal y tal cosa. Esas oraciones y esos dogmatismos son los que a mí en particular me preocupan porque uniformizan, una forma, tan solamente una forma, ¿sí? Y me parece que la institucionalidad, el poder, cuando ve algo diferente, ¿sí?, tiende a aplastarlo y tiende a marginarlo, tiende a sacarlo, ¿sí? A mí en particular me parecería interesante conversar con un diferente, conversar, vuelvo y repito la palabra, conversar, hacer versos con el diferente, ¿sí? No para llegar a un acuerdo, no para decir pensamos igual, no. ¿Sí? En mi país hay artistas que tocan la guitarra, ¿sí?, y cantan coplas. Entonces, el uno dice una cosa, el otro responde.
uno dice algo y el otro responde y hacen como una conversación. A mí me parece que ahí es donde encontramos los sentidos, ahí. No es la imposición de mi pensamiento a tu pensamiento. A mí me preocupa mucho cuando la gente dice eso no es análisis. Cuando alguien dice eso no es análisis, es porque lo que está diciendo el otro no refleja su pensamiento. Entonces, muchas veces lo que nos cargamos es de un narcisismo, donde lo que buscamos es que el otro reproduzca nuestras mismas ideas. Entonces, eso en relación a la sombra. Y en ese sentido me parece que la mujer, el negro, el indígena, han sido lo otro para una cultura masculina, que habla de sí mismo como si fuera el sujeto, y los otros son los otros. Entonces, la mujer habla desde un lugar que es de otro, el indígena habla desde un lugar que es el otro, el negro habla desde un lugar que es el otro, el musulmán habla en un lugar que es el otro, pero el centro de la cultura somos nosotros, los blancos, ¿sí? Los blancos, ¿sí? Anglosajones, ¿sí? Protestantes, ¿sí? Que está dicho como los WASP, ¿no? ¿Sí? Solamente ese es el reflejo unitario que hay en el espejo. ¿Sí? A mí me parece importante algo que hizo la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Río de Janeiro, ¿sí? Río 2, Rio que 2. empieza a introducir personas de otras latitudes, ¿sí? Para E a empezar a brasileira pensarnos. aqui de Porto Alegre também. Ok, porque me parece que es evidenciar que nuestra cultura es una cultura de hibridaciones, ¿sí? Y que tenemos mucho de esos otros elementos en nuestra cultura, pero que no les permitimos visibilizarse. ¿Sí? Uhum. Vamos passar para outras questões que o pessoal está pensando, querendo trazer. Grayson? Temos mais um inscrito, Rosaura Lembert. Mas as duas pessoas que se inscreveram antes, Grayson? As demais pessoas clicaram sem querer no levantar a mão. Ah, tá. Tá bom. Então, a Rosaura. Doutora Rosaura, deve ter aparecido uma mensagem na sua tela, a senhora tem que aceitar. Olá, boa noite. Oi, Rosaura. Parabéns pela mesa, atividade maravilhosa. E queria cumprimentar o Fernando, dizendo que eu achei muito interessante essa questão que tu trouxeste, Fernando, sobre criar um espaço para compreensão. Porque esse tema é um tema que nos mobiliza muito pela questão social, né? É uma questão extremamente difícil. A fome é realmente que nos toca profundamente. Eu acho que o material que o pessoal trouxe foi muito interessante. E o que eu trago assim, para enriquecer essa noite é justamente a contribuição de como nós, psicanalistas, além de ficar identificados com essa causa tão nobre, como que a gente pode criar um espaço de reflexão e pensamento, como diz o Fernando, para poder ir adiante e poder construir algo, né, com essas pessoas com uma certa dignidade humana e também um espaço para a transformação. Obrigada, boa noite. Obrigada, Rosaura. Importante a participação. Ver, yo quisiera recuperar, yo no soy un seguidor de Winnicott, no lo he leído mucho, mas pienso que esta idea del jugar, ¿sí? Creo que es muy importante para el trabajo en comunidad o para un trabajo diferencial, el poder jugar psicoanalíticamente, ¿sí? ¿Sí? Que me parece que implica esto, que es poder con los elementos que tenemos, ¿sí?
poder rearmar el dispositivo, volver a armar el dispositivo de una manera diferente, pero para eso habría que saber jugar. Diverso, no sé si en portugués se diga de esa manera, diverso y divertir son similares. Yo no entiendo por qué el análisis tiene que ser serio, formal, ¿sí? Rígido. Sí, yo no soy, yo en particular no soy eso, yo en particular. Y de pronto caigo en lo que estoy criticando, entonces no puedo entender las cosas a partir de la diferencia, sino de la mismidad. Y creo que hay algo en la diversidad que implica divertirse en el ejercicio de lo que uno está realizando. Yo no sé en qué momento el análisis cayó en una especie de juego rígido, no de juego libre, sino de juego rígido, donde yo tengo que estar, ¿sí?, totalmente quieto y amarrado. Es curioso porque la palabra análisis en griego significa desatarse, desanudar. Análisis no es amarrar, no es atar. Análisis es lo contrario. Análisis es desatar. ¿Sí? Y el texto que da origen a la palabra análisis es cuando Ulises sobrevive al canto de las sirenas y se quita las ataduras. Allá aparece la palabra análisis, en quitarse las ataduras. Pero nosotros hemos vuelto de la forma unas ataduras. Y unas ataduras, sin entender por qué me ato, ¿sí?, reproduciéndolas simplemente porque hay que reproducirlas, es un acto, es un acting. Cuando yo reproduzco una forma sin entender por qué reproduzco la forma, me parece que ahí hay un acting, ¿sí?, en el mal sentido de la palabra. Entonces me parece que yo lo que voy a entender es por qué hago algo, ¿sí? Y al entender por qué hago algo y cuáles son los mecanismos, ¿sí?, poder desarmar y rearmar el dispositivo. ¿Sí? Y eso implica jugar, poderse divertir, ¿sí?, poderse diversificar. ¿Sí? Y me parece que no solamente con las comunidades, ¿sí?, con los pacientes. Freud en la introducción al tratamiento decía, Freud en la introducción al tratamiento, en el artículo de Freud, decía que la técnica dependía de la plasticidad psíquica, ¿sí?, de la característica patológica, él no usó esa palabra, de la característica de personalidad de los pacientes y de las situaciones particulares que estamos viviendo. ¿Sí? Él decía, lo que yo propongo son unas reglas que se pueden modificar de acuerdo a eso, a la plasticidad del psiquismo, a la patología con la que estemos enfrentados y a las características personales del analista. ¿Sí? Entonces, es un modelo para armar. ¿Sí? No es un modelo que venga ya predeterminado, es un modelo como un juego de los niños, como un juego de niños que uno arma con los mismos elementos, va armando formas diferentes de interacción. ¿Sí? Entonces, esto me parece importante tenerlo en cuenta, y no solamente para lo comunitario, vuelvo y repito, sino en el encuentro con los pacientes. ¿Sí? Freud, yo creo que el pensamiento analítico, y Freud lo advertía, iba a sufrir tropiezos cuando llegara a los Estados Unidos. Freud lo dijo varias veces. ¿Sí? Los gringos van a hacer del análisis otra cosa. ¿Sí? A mí me parece que el pensamiento inicial, el pensamiento de los años 20, 30, psicoanalítico, era muy prolífico, era diverso. Cuando el psicoanálisis sufre una persecución política, al ser una disciplina de judíos, porque el psicoanálisis sufrió por un hecho político y social, sufrió una diáspora. En esa diáspora, el psicoanálisis, cuando llega a Inglaterra, cuando llega a Estados Unidos, toma una forma más anglosajona, una forma diferente. Y esa forma se instituyó como la única. Pero cuando llegó a Francia tomó otra forma, pero cuando llega a Latinoamérica tiene que tomar otra forma. ¿Sí? ¿Sí? Y me parece que la forma, y que la nuestra es la forma de las diversidades, porque nosotros somos un país, un continente de mestizajes. Y al ser un continente de mestizajes, no podemos hablar de una raza pura. Latinoamérica es un mestizaje, negro, indígena, blanco. ¿Sí?
Entonces tenemos que pensarla desde el mestizaje, que me parece que es el horno en el cual cocinamos, es la olla en la cual cocinamos. ¿Sí? Por eso la feijoada, ¿sí? Que tiene diferentes elementos, de diferentes culturas, de diferentes temporalidades. Y es un plato que va cambiando en el curso del tiempo. ¿Sí? Pero sigue siendo feijoada, no deja de ser feijoada. Graças. Obrigada, Rosália. Orduz, eu acho que a gente seguiria assim até meia-noite conversando contigo e pela riqueza que tu estás trazendo. Tu estava falando do jogar e eu estava pensando que esse armar e armar de novo desse jogo é o que acontece na nossa mente, né? Quando a pessoa consegue expressar a sua angústia sem ter um outro que fique numa posição simplesmente estou aqui para te dar, mas compartilhando e tendo um encontro onde vai se transformar também, como esse armar e desarmar se passa dentro dos dois, né? E de um jeito tão rico, né? E que é o que nós precisamos mesmo. Bom, infelizmente nós estamos com o tempo esgotado, eu sei que tu tem uma aula para dar depois ainda, então, eu gostaria muitíssimo, em nome do nosso grupo, em nome da SPPA, de te agradecer essa participação tão linda e tão rica e que nos acrescentou tanto. Né? Espero que tu saia também com armados e desarmados e que possa levar um pouco de nós contigo. Tá bom? Então, um grande abraço, um agradecimento para todos os presentes e um abraço em nosso nome. Bom? Obrigado, Então, obrigado. até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau.